Fala galera, Thiago Soares mais uma vez aqui com você e hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com Deus baseado em méritos. Então vamos lá? Esses dias eu estava indo para um ensaio e aí eu passei na frente de uma casa onde estava rolando culto, né? Eu percebi porque o pessoal estava ali orando e tudo mais. E aí eu ouvi a voz de uma mulher falando a seguinte coisa: Deus, Ele nos dá saúde, Ele pode te dar, suprir a sua família, pode te fazer feliz. E, poxa, eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, Ele pode sim dar tudo isso, mas Ele não tem essa dívida com a gente. Aí você fala, meu Deus, Thiago, você vai me desanimar de acreditar em Deus? Claro que não. Eu vou te apresentar quem é Deus de verdade. O problema de hoje em dia, que eu percebo na igreja, é que muitas pessoas passaram a ter um relacionamento com Deus, entre aspas, com o desejo de poder querer algo em troca. Quase com uma barganha, sabe? Eu vou ser uma boa pessoa, e porque eu sou uma boa pessoa, Deus, Ele tá comigo. Tem aquelas pessoas que falam, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não saio por aí pegando qualquer pessoa, eu sou uma pessoa íntegra, então eu vou ser salvo, então eu vou ter as coisas de Deus. E eu tenho algo para te falar, isso não te faz filho de Deus, isso não te faz merecedor das bênçãos que Deus tem para a sua igreja e tudo mais, ou para pessoas individuais. Nada do que você for fazer vai te fazer ser merecedor das bênçãos de Deus. Antes de continuar, eu quero pedir para você compartilhar este vídeo. Tem muitas pessoas na nossa vida que precisam entender que não é por meio do nosso mérito que nós temos Deus em nossa vida, mas por meio da graça. Então seja um canal de bênção para essas pessoas e compartilhe esse vídeo com eles. Lá em Romanos 4,4 vai falar bem assim pra gente. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como uma dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Olha, Thiago, o que você está querendo dizer com isso daí? Aqui, no capítulo 4, Paulo ele vai falar sobre Abraão. E ele vai falar que Abraão, que é o pai da fé, ele não foi justificado porque ele fez boas obras, mas ele foi justificado porque Deus quis justificá-lo. As boas obras, elas são resultado de Deus em nós. É essa mentalidade que a gente tem que ter em mente. É quase que a gente olhar para a cruz e falar bem assim, nossa, eu entendi tudo que Jesus fez por mim. Então, em gratidão a tudo isso, eu vou viver uma vida íntegra. Não porque a partir daí eu vou merecer alguma coisa, mas porque eu já recebi algo que eu não mereço, que é a graça, que é a salvação, que é a justificação e que é estar em Cristo Jesus. E olha só, temos um passaporte direto para o céu. E não é qualquer pessoa que tem essa satisfação. Aqui, em Romanos 4, específico que eu acabei de falar, fala sobre trabalho. Quando eu e você vamos trabalhar, ou vamos fazer qualquer coisa, nós queremos algo em troca, né? Eu, por exemplo, trabalho os meizinhos tudo certo, e no início do mês eu quero receber o meu salário, e eu tenho um negócio para te falar, eu tenho direito de receber esse salário. Só que a graça, o fato de estar em Cristo, não é algo que eu mereça. Sabe por quê? Vamos falar o seguinte, se por acaso eu for pecar pelo menos umas 3 vezes ao dia, Thiago, você peca tudo isso? Eu peco muito mais, né? Então eu peco 3 vezes ao dia e durante o ano, quantas vezes que eu vou pecar? Se for fazer as contas aqui vai dar muito. E durante toda a minha vida? O problema é que a gente peca muito mais que 3 vezes ao dia. E se a gente ainda for olhar para a Bíblia, lá fala em Tiago que se você pecar em um só ponto da lei, você já derrubou todos os outros, como se você fosse pecado de todos os outros pecados. Então, criatura, não tem como você ter a salvação fazendo boas obras. Jesus vai falar que o nosso trabalho, o que a gente tem que fazer, o nosso esforço é crer. E para crer, Cristo, ele deve
mudar a nossa história. Para crer, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e falar: faz sentido. Então eu quero te convidar para experimentar essa graça, para experimentar essa coisa maravilhosa que todas as igrejas tanto falam. E às vezes você fica aí na sua cabeça falando: meu Deus do céu, esse povo é maluco, né? Eles acreditam num cara que morreu há não sei quantos anos atrás e eles são completamente devotos a esse cara. Como assim, povo doido? Olha, são tantas pessoas, não faria sentido alguma coisa nessa história ser verdade? Então eu te convido, experimente aquilo que Deus tem para você. Experimente mais da palavra dele. Você vai conhecer cada vez mais dele se você se aprofundar em conhecimento dele. E essa é a atitude de quem é marcado por Jesus.